início do programa eu perguntei, para os nossos telespectadores se vocês se lembram qual foi a primeira oração que vocês aprenderam e quem ensinou essa oração. Várias mensagens e participações estão chegando. Quero mandar beijo, para Adriana Campos, que se manifestou aqui pelas redes sociais. E ela comenta: Tati, já ensinei meus filhos desde pequenininho a rezarem. Falamos com Deus todas as noites antes de dormir. Beijo para você, Dri. A Mara Paz também se manifestou. Tati, a primeira oração que eu aprendi foi do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. E aí ela comenta aqui: foi meu pai que me ensinou. Beijo para você, Mara. E eu quero saber, você que está aí me acompanhando, você se lembra qual foi a primeira oração que você aprendeu? E quem ensinou? O pai, a mãe, a avó, uma catequista? A gente vai conversar um pouquinho, sobre como motivar as crianças a conversarem com Deus desde cedo. E a gente recebe mais uma vez aqui no nosso programa, faço questão de agradecer a presença das nossas convidadas do dia, a psicopedagoga Maristela Martins Santana. Obrigada, viu, Maristela? Prazer revê-la. Eu que agradeço. E obrigada pelo presente, viu, para o João Guilherme. E eu também agradeço a Simone Marcondes. Obrigada, Simone. Imagina, obrigada. Bom tê-la conosco mais uma vez. Obrigada. Meninas, interessante, a gente falar um pouquinho sobre a importância de ensinar as crianças a rezarem desde pequenininho. Essa relação com Deus é muito importante porque, na verdade, a gente vai demonstrando para eles os nossos valores, que a cada dia que passa a gente vai vendo assim, por mais que a gente deixe de fazer alguma ou outra ação, como antigamente a gente tinha aquela coisa, de bença pai, bença mãe, mas que a gente tenha isso com eles, essa relação pessoal com Deus, da oração diária, de rezar o Pai Nosso. Desde pequena, a gente aprendeu a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria com a mãe, com o pai, mas eu acho muito importante a gente ter esse contexto de ter vida de oração, porque eles vão se espelhar nos nossos exemplos. Então, vida de oração é assim, não precisa ser formalmente a oração rezada como a gente faz, o Pai Nosso que estás no céu, mas que ele fale espontaneamente, porque cada um de nós sabe rezar da forma com que o coração toca. Então, hoje eu quero agradecer pelo quê? Então, criança é muito gostoso a gente ver eles rezarem, porque eles falam de fato aquilo que é do coração, E do jeitinho deles. E reza pelo professor, pelo cachorro, por tudo que vem ali naquele momento. Então, eu acho que isso é uma coisa que acrescenta muito. E a gente está sempre aprendendo que no dia a dia, vida de oração é entender a vontade de Deus e relacionar isso com eles, para que eles também entendam as frustrações. Porque lá no Pai Nosso a gente fala que seja feita a vossa vontade. E isso principalmente nas orações iniciais para a criança, ela compreender, Porque às vezes rezou pelo animalzinho de estimação, aí infelizmente não tinha jeito e ele veio a falecer. Então ter essa concepção assim, que ainda que a gente tenha essa vontade, que prevalece a vontade de Deus. É importante a gente também falar, Simone? Eu percebo muito essa questão, às vezes, em algumas situações, a transferência, por exemplo, do ensino. Então, os pais transferem para o professor da escola. Isso. Como se a obrigação fosse exclusivamente do professor da escola. Isso. E às vezes a gente vê isso também nessa questão da evangelização. Alguns pais, infelizmente, transferindo 100% da responsabilidade para as catequistas. Não, isso. E não é isso, Tati? Porque geralmente, assim, quem ensina a fazer a primeira oração são os pais. E os pais estão acostumados, assim, coloca no catecismo e quer que as professoras ensinem, E não é assim, é dentro de casa. E eu tenho uma bebê de 2 aninhos e 1 mês, ela mesma vê a gente orando, vê a gente sempre vindo à missa, ela mesma vê o Santíssimo, já faz o nome do Pai, assim, coisinha mais linda. Então, assim, os pais, a gente tem que mostrar o caminho. E, assim, e de pequeno. Então, assim, eu sempre ensinei o Pai Nosso para minhas crianças, mas é uma maravilha, Quando e como ensinar as crianças a iniciarem essa conversa com Deus? Então, eu acho que gratidão é uma coisa que vale para todos os momentos da vida da gente. Então, nas pequenas coisas que eles possam agradecer. Vamos agradecer hoje pelo dia de hoje. Vamos agradecer porque hoje nós vamos almoçar junto. Então, essa gratidão, porque eles ainda não têm essa concepção assim da necessidade. Como acaba sendo o pai e a mãe que provém o sustento, que provém as coisas, esses valores de você entender de onde que veio, por que veio. Olha, vamos agradecer o trabalho do papai. Vamos agradecer porque a gente vai conseguir viajar de férias. Então, são pequenas ações que a criança vai agregando isso para a vida. Porque daí, assim, quantas vezes a gente fala, que a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir.
E para que ele não crie esse ciclo vicioso assim, o que eu vou pedir hoje? Não, o que eu vou agradecer hoje? Porque a gente sempre tem alguma coisa para agradecer, né? E geralmente a gente tende a pedir e não agradecer. Que a gente possa aos poucos ir mudando essa chavinha. Né? Mudando a chave, porque aí a gente também passa para um outro tipo de valorização, que é aquela coisa da gente ver sempre assim, o copo está quase cheio e nunca assim, esse copo está quase vazio. Então, entender. E Jesus na vida da gente, ele nada mais é do que assim, ele está ali presente. Mas mesmo no Apocalipse 3, ele fala, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu cearei contigo, né? Então... Você sabe que geralmente, né, as crianças acham chato demais ir para a igreja, em qualquer evento religioso. E como a gente pode fazer para influenciá-los positivamente, para que eles desde pequeno tenham esse interesse, essa motivação pela fé? É uma das coisas que a gente sempre faz, eu acho que a minha amiga também faz bastante mesmo, Mônica, da gente, o fato de você trabalhar dentro de uma pastoral. O fato dele estar inserida. Ele vê o outro lado da situação. Então, assim, a gente tem vida de oração, a gente tem as reuniões, a gente tem a formação. Né? Hoje nós vamos vender pastel. E aí, para ele, aquela coisa assim, aquelas mesmas pessoas que vão à missa, ou que fizeram o terço, eles têm um momento que para eles é o lúdico. Então, assim, hoje tem oração. Aí as crianças brincam junto. Então, esse momento lúdico, indiretamente ele vai pegando isso. E contar de uma metodologia que ele entenda. E participar dessas festas, quermesses e eventos que a maioria das comunidades e paróquias realizam, né? Porque o lúdico para eles, e eu me lembro muito bem que a minha filha tinha muito isso, da gente ir, ela olhar o Santíssimo e ela falar assim, um dia eu quero entrar lá no quarto do Deus. É a maneira mais pura que eles têm de visualizar aquela coisa que pra gente, olha, não põe a mão, isso é sagrado, né? Mas o sagrado se torna íntimo deles, né? Então, é muito lindo a gente ver isso na criança, a inocência. A inocência da criança é maravilhosa, né? Eu me lembro quando eu era mais nova e às vezes eu esquecia os trechos, né? Ave Maria, daí o que vem agora mesmo, Pai Nosso? E eu lembro que quando eu era pequena, minha avó já falecida, ela me levava na Paróquia Santa Rita, em Datuba, e aí tinha uma música, eu guardo até hoje. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. E aí quando eu esquecia a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, eu começava a cantar a musiquinha. Porque na minha, ingenuidade, eu já estava rezando. E aí eu falava, mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu esqueci, mas eu só quero dizer que eu quero te amar. E é interessante que como isso marcou e a gente leva para a vida toda, né? E é bem essa questão que você falou, como é importante a gente motivar as crianças, às vezes de uma forma ali inserida dentro da comunidade, a frequentar, a vivenciar, porque lá na frente, essa vida de fé na infância influencia muito postura. Bastante. E cantar também é rezar, né, Tati? Cantar é rezar. E é a coisa mais linda, uma criança E a gente cantando, tem músicas lindíssimas, maravilhosas, gente, né? E essa música é muito linda, né? Quando a gente eu sou suspeitinha. Você é dessa emoção. Foi a primeira que eu aprendi e eu guardo até hoje. Ontem, ainda comentando com as crianças, falei, nossa, a gente vai falar da oração, de como que a gente foi as nossas primeiras orações, e eles mesmos estavam recordando em casa. Eles assim, a gente gostava de tudo, mas quando você falava que tinha anjo voando nesse lugar, porque é uma concepção assim, né? Nós temos dentro de cada um de nós, né, através do batismo, nós temos essa concepção assim, o Espírito Santo de Deus vive em mim. Mas quando você coloca para eles que os anjos estão voando em torno deles, é muito emocionante para eles. Meninas, quais foram as orações? A primeira oração que vocês aprenderam, vocês lembram? Quem ensinou? A minha foi a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Isso, eu aprendi com uma professora chamada Nair, era a minha catequista. Então, isso já vai para 20 anos. Então, assim, eu não consigo esquecer, a oração foi maravilhosa. E ela foi uma referência, né? E é tão bom a gente ter essas referências, né? Não, lá em casa, eu até estava comentando, eu falei, nossa, lá em casa a gente é suspeito de dizer, apesar da minha mãe ter ensinado o Pai Nosso pra gente, eu tive a felicidade de ter 3 tias-freiras, hoje 2 já são falecidas e ainda tem uma. E a gente vê esse convívio deles, assim, de ter vida de oração, né? Então, pra gente sempre foi muito presente vida de oração, mas apesar de aprender o Pai Nosso, não podia ir embora para a escola sem rezar o Santo Anjo, porque era o Santo Anjo que ia ajudar a fazer a prova. Santo Anjo do Senhor, Santo meu Anjo zeloso do guardador. É. E eu quero aproveitar, né, a presença das meninas. Como incentivar as crianças, né, a escreverem ou a desenharem a sua oração?
também acaba sendo uma opção, né? Porque dessa forma lúdica, de brincadeira, ela vai guardando isso, né? E vai criando mais intimidade, eu acho, porque é na linguagem deles, né? O desenho, a brincadeira, o joguinho ou a música. A música. A criança adora música. E cantando, ela vai desenhando, né? Então, você dá um lápis, um papel, ali vai desenhando, aí ela fala assim, é o Papai do Céu. Porque tudo que é uma cruz significa o Papai do Céu. Então, assim, ele tem a cabecinha muito boa. Então, tudo que você faz, tudo que você escreve, grava muito fácil, né? Eu acho que uma das coisas fundamentais da simbologia, quando a gente fala assim, de deixar eles à vontade, ao contrário do que possa parecer, a gente não faz adoração ao santo, mas as imagens trazem aquele local assim, aqui é um local de oração. Então, quando ele está ali e ele fala espontaneamente, eu acho que por mais, na nossa época, eu tenho 44 anos, a gente tinha aquela coisa de que tinha que decorar no catecismo. Tinha que falar direitinho, senão não fazia a primeira Eucaristia. Mas hoje a gente tem uma coisa assim, que a gente vai aprendendo com o tempo. A melhor oração é aquela que vem do teu coração. E como a gente vai ensinando isso para eles, que seja cantando, que seja representando, tem alguns que, olha, eu gosto muito de dançar, eu vou fazer a entrada da Bíblia na missa. Então, essas pequenas ações teatrais e tal, eu acho que ajuda muito neles. A gente tem aqui mais algumas participações. A Ciona deixou um recadinho no Instagram. Tati, aprendi o Pai Nosso com a minha mãe e todo dia antes de dormir faço até hoje, né? Eu falo, com Deus me deito, com Deus me levantarei, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Muito boa essa lembrança da infância proporcionada através da entrevista. Mande um beijo para minha mãe. Hoje ela faz 86 anos. Olha que bênção! Que maravilha! Sônia, um beijo para você. Coloca o nome dela aqui depois para mandar beijo para ela, tá? Beijo para a mãe que completa 86 anos. E Sônia, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua participação. A Neide Freitas também escreveu, Tati, até hoje mando meus filhos tomar a bênção. São adultos, mas sempre digo, já deu benção, avó? São hábitos, né, realmente. Antigamente a gente um dos tinha hábitos que a gente acha que hoje já deixou de chamar de senhor, de senhora, de tomar a bênção, né? Então, mas uma das coisas que são as ações, vai dormir, nós temos que consagrá-los. Então, faz o nome do pai na testa para que ele possa dormir em paz. Então, até hoje, às vezes, quando os filhos estão saindo, ele fala, mãe, estou saindo. Pode ir, filho. Mas você não vai fazer nada? Ele está esperando. Ele está ali na porta. Não, pode ir, já está combinado. Mas o combinado é assim, né? Você vai me abençoar para que eu possa ir. Então, a gente tem muito isso. Principalmente quando a gente comunga na missa, a gente tem essa coisa, eu toquei Jesus. Então, eu toquei Jesus, vai lá, consagra o esposo, a esposa, os filhos. Isso é muito importante. Você como representante da área da educação também. Marcela, você consegue enxergar essa diferença entre as crianças que têm uma ligação com a oração e as que não têm? É bem visível. Você consegue perceber isso nessa rotina, mesmo falando de ambiente escolar, por exemplo? A gente percebe pelos valores que eles têm. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente deve cultivar na criança é justamente o respeito ao próximo. Então, quando você tem essa ligação pessoal com Deus, eles têm muito aquilo assim, né? Não, mas isso não é bom. Mas o Papai do Céu não gosta. E muitos outros fazem instintivamente, porque ele vai muito só naquilo que, isso eu posso, aquilo eu não posso, e aí às vezes vira tirania e não se torna uma coisa que é a sensibilidade de entender o limite do outro. Então, assim, se você estivesse no lugar do outro, você não gostaria dessa brincadeira. A brincadeira só é legal se está todo mundo dando risada. Então, eu acho que esse valor é uma coisa que a gente deve realmente estar cultivando para que as novas gerações permaneçam nisso. Né? Hoje, por mais que as instituições sejam laicas, eu acho que os valores e os princípios morais e religiosos devem ser preservados. A gente tem uma mamãe também participando pelo Facebook. Eu vi agora há pouco que ela comentou que a primeira coisa que ela ensinou para o filho foi o sinal da cruz. Em respeito. Ai, que lindo. Eu acho que são as coisas que a gente fica admirado de ver, e quando eles têm isso, aí vão supor, olha, hoje nós vamos fazer um passeio. Mas a gente vai rezar para Deus ajudar, que vai dar tudo certo, né? Eu falei, é verdade, porque com oração tudo fica mais fácil. E aí a gente vai percebendo a diferença entre aqueles que acreditam, e é notório, o convívio deles, a aceitação para as frustrações, para as coisas do dia a dia é bem melhor. Interessante, a gente está recebendo várias participações no Face, muitas telespectadoras comentando que a primeira oração foi a Ave Maria, que aprendeu com a mãe, né? Que a gente teve a oração do Pai Nosso como primeira. O meu foi meio que junto, a oração do Pai Nosso e a Ave Maria, mas eu lembro que quando eu esqueci, eu cantava a musiquinha
E é como se ali Servir. me confortasse. Ai, mas eu esqueci, mas não tem problema. Mas tá valendo. Né? Porque eu estava falando com a mãezinha e estava tudo certo. Mas que a gente possa, então, né, propagar amor para as nossas crianças, levar essa palavra e realmente, de uma maneira lúdica, gostosa, para elas irem se habituando quanto antes, né, a esse mundo da fé, da espiritualidade, que soma, que agrega tanto. Quero agradecer mais uma vez a presença das meninas por poderem compartilhar conosco, né, nessa entrevista gostosa, leve, para que a gente possa refletir nas nossas casas e famílias, né? Será que eu posso contribuir um pouco mais para a espiritualidade do meu filho, do meu neto, do meu sobrinho? Pense nisso. Obrigada, viu, mais uma vez aí, Maristela, Simone, que participaram conosco.